Paul é um pai dedicado que vive uma existência dupla com seus 2 filhos adolescentes, uma vida de calmaria durante o dia e de terror à noite. Quando o sol se põe, criaturas temíveis emergem e lançam devastação sobre qualquer ser vivo que cruze em seu caminho. Num futuro não muito distante, essas entidades misteriosas surgiram abruptamente, desencadeando um apocalipse que aniquilou grande parte da humanidade. Há diversas teorias sobre a origem dessas criaturas, e as verdadeiras causas permanecem envoltas em mistério. Em um dia particularmente tenso, enquanto Paul está em busca de suprimentos na cidade, sirenes alarmantes começam a ecoar. Ele reage instantaneamente, correndo e desviando-se por entre ruas caóticas, esquivando-se de gritos aterrorizantes e explosões distantes, enquanto uma cortina de fumaça negra toma conta do ambiente. Depois de uma fuga angustiante, Paul encontra refúgio em uma casa abandonada nos arredores da cidade, onde se reúne com seus filhos, que dependem dele para sua sobrevivência e segurança. 15 anos se passaram desde esses eventos, e os filhos de Paul, agora adolescentes, se adaptaram a essa vida de extremos. Durante o dia, eles se aventuram fora para coletar suprimentos, mas ao cair da noite, a casa se transforma em um bunker. No crepúsculo, Joseph cuidadosamente cobre todas as janelas enquanto instrui Rocco, o cachorro da família, a entrar. Paul aguarda do lado de fora até o último momento, ansioso pelo retorno de Thomas, que ele repreende por seu atraso. Thomas se defende, explicando seu desejo de ajudar os vizinhos, a família Rose, que possui uma fazenda nas proximidades. Antes de se sentarem para o jantar, os 3 fazem uma verificação minuciosa de todas as portas e janelas para garantir que estejam bem fechadas. Paul, ainda irritado, adverte Thomas sobre os perigos de sua demora, ameaçando restringir sua liberdade se isso acontecer novamente. Joseph, por sua vez, não perde a chance de provocar o irmão, o que logo escala para um confronto físico. No entanto, Paul intervém rapidamente, relembrando aos filhos que devem agir como homens, não como animais. Após o jantar, enquanto observa os filhos jogarem xadrez, Paul é distraído pelo comportamento agitado de Rocco, que começa a arranhar o chão e rosnar, um claro presságio de perigo iminente. Alertados, Paul e Thomas descem as escadas apressadamente, apenas para serem surpreendidos por uma batida forte na porta. Imediatamente eles se esforçam para segurar a porta, resistindo aos tremores e golpes violentos que duram momentos agonizantes, até que, finalmente, as criaturas desistem e recuam. Logo após o incidente, Thomas repreende Joseph por sua aparente inação, mas Joseph explica que estava atentamente ouvindo os padrões dos ataques. A primeira tentativa durou 10 segundos, a segunda 20 e a última apenas 1 segundo. Ele acredita que há algo a aprender com esses padrões, algo que poderia ser crucial para sua sobrevivência futura. Joseph concluiu que o primeiro ataque das criaturas foi apenas um teste de resistência, a segunda uma tentativa séria de invadir, e a terceira não passou de uma tentativa frustrada. Na manhã seguinte, ao inspecionarem a porta, as marcas de garras evidenciavam a fúria do ataque. A porta já não oferecia a segurança de antes, então Paul e seus filhos se aventuraram na busca por madeira para reforçá-la. Eles retornaram carregados e enquanto Thomas se ocupava cortando a lenha, Paul foi verificar o que Joseph estava aprontando no celeiro. Com certa relutância, Joseph revelou que estava tentando construir um veículo. Cansado da reclusão forçada, ele queria mais liberdade, mas enfrentava problemas técnicos que o impediam de finalizar o projeto. Impressionado com a iniciativa, Paul examinou o veículo e, com alguns ajustes práticos, conseguiu fazê-lo funcionar. E Paul decidiu que era uma boa oportunidade para ensinar os rapazes a dirigir. Após uma aula prática de 1 hora, eles retornaram. Paul destacou que as janelas também precisavam de reforço. Thomas, frustrado, reclamou, lembrando que tinha planos de visitar a fazenda naquele dia. Paul, no entanto, foi firme ao dizer que reforçar a casa era mais urgente. No caminho para o rio, Thomas desabafou sua irritação com Joseph, sentindo que seu pai o enviou junto mais para cuidar de Joseph do que qualquer outra coisa. Não concordando, Joseph assistiu Thomas descer do carro próximo à fazenda, dizendo para buscá-lo na volta. Enquanto isso, Paul aproveitava um raro momento de calma, fumando perto de uma cascata. Foi então que notou algo inusitado. Um buraco escuro e sinistro entre as rochas. Joseph, por sua vez, chegou ao rio e estacionou o carro. Descendo até um velho barco abandonado, ele buscava suprimentos quando, ao abrir um armário, encontrou uma pin-up de uma revista velha e suja. O achado o deixou perplexo por um instante, mas sua atenção logo foi desviada por uma nuvem de insetos que emergiu de um amontoado de lixo. Os insetos voaram em sua direção, forçando-o a sair às pressas do local. Enquanto isso, na fazenda, Thomas não apenas ajudava nas tarefas diárias, mas também se encontrava claramente ali por Charlotte, a filha dos proprietários. A afeição mútua entre os dois jovens era evidente, e logo se afastaram para um passeio romântico pelos campos. Charlotte levou Thomas até uma velha árvore no campo e mostrou-lhe uma corda amarrada a um dos galhos.
Com um sorriso nostálgico, ela explicou que, quando era pequena, só podia brincar ali perto. Por isso, amarrava-se à árvore com a corda para poder correr ao redor dela, mantendo-se sempre conectada e obedecendo às regras de segurança. Enquanto estavam juntos, eles se divertiram compartilhando teorias mirabolantes sobre as possíveis causas do apocalipse, rindo das ideias mais absurdas que conseguiam imaginar. Quando chegou a hora de se despedir, Charlotte abraçou Thomas com força. O sol já se punha, pressionando ambos a retornarem rapidamente para suas casas. Paul, ao chegar em casa, sentiu um aperto no peito ao ver que nem Rocco nem seus filhos haviam retornado. Enquanto isso, Joseph lutava para dar partida no carro. Após algumas tentativas tensas, o motor finalmente roncou. Thomas, por sua vez, corria para casa quando tropeçou e caiu em uma fenda oculta no chão. Desesperado para encontrar o irmão, Joseph parou na fazenda, mas sem sinal de Thomas, decidiu voltar para casa e explicar a situação ao pai. Assim que ouviu sobre o ocorrido, Paul instruiu Joseph a trancar tudo e se preparar, enquanto ele e Rocco saíam para procurar Thomas na fenda. Thomas, recobrando a consciência com o corpo dolorido, acendeu um isqueiro e começou a inspecionar o local. Foi quando notou uma criatura sinistra espiando por um buraco na parede. Ao perceber movimento, o monstro chiou, tentando atacar, mas Thomas reagiu rapidamente, esfaqueando a mão da criatura com uma pequena faca, fazendo-a recuar. Quando ele se afastou para ganhar distância, uma segunda criatura surgiu acima dele, agarrando seu rosto e dificultando sua respiração. No limite de suas forças, Thomas lutava para se manter consciente quando Paul, em um ato heróico, chegou e repeliu o monstro, eliminando a ameaça com movimentos rápidos e decisivos. Após um breve momento de alívio, ao ver que Thomas estava seguro, eles descobriram um túnel que os conectava diretamente à fenda. Considerando o risco de correr pelo bosque àquela hora, Paul decidiu que eles deveriam permanecer na fenda até o amanhecer para se protegerem, utilizando pedras e terra para bloquear a entrada. Os sons das criaturas se aproximando pelo túnel os mantinham alerta. Prepararam uma tocha e ficaram prontos para qualquer ataque. De repente, o chão começou a tremer. Os monstros agora cavavam, cercando-os por baixo e obstruindo a saída com terra. Enquanto Rocco latia freneticamente, Paul instruiu Thomas e o cachorro a recuarem. Com coragem, posicionou a tocha perto do buraco que se formava no chão. Quando as criaturas tentaram avançar, ele causou uma pequena explosão. Infelizmente, a explosão acabou por atingi-lo também. De volta à casa, Joseph, ouvindo os distantes ruídos de luta, começou a planejar o que fazer em seguida. Joseph armou uma armadilha engenhosa na entrada principal da casa. Sentado em uma cadeira com uma corda amarrada, ele fingiu estar dormindo, esperando pelo ataque. A estratégia funcionou. Uma criatura, atraída pela aparente vulnerabilidade do garoto, moveu cuidadosamente a madeira que cobria um buraco na porta e esticou a mão para dentro, estendendo sua unha em um gesto exploratório. Joseph, mantendo a calma, não demonstrou nenhuma reação. Quando o monstro entrou, confiante de que o garoto estava adormecido, Joseph puxou rapidamente a corda, e uma gaiola caiu do teto, aprisionando a criatura num golpe surpresa. Satisfeito com seu próprio engenho, ele cobriu a gaiola com um cobertor, escondendo-a da vista, e então foi dormir, exausto mas vitorioso. Ao amanhecer, com o retorno de seu pai e irmão ainda incerto, a preocupação levou Joseph a sair de carro em busca deles. Enquanto isso, Thomas lutava para desobstruir a entrada da fenda, arrastando seu pai gravemente ferido para fora. Rocco, sempre atento, ouviu o som do carro de Joseph e correu ao encontro. Os irmãos agiram rapidamente para transportar Paul para o carro, e em seguida, para a segurança de sua cama em casa. Enquanto cuidavam dele, debatiam sobre como lidar com a situação atual. A curiosidade levou Thomas a inspecionar a gaiola coberta. Ao levantar o cobertor, a criatura presa reagiu violentamente. Joseph com rapidez recobriu a gaiola, explicando que a luz parecia causar dor aos monstros. Enquanto tratava dos ferimentos de Paul, Joseph compartilhou suas observações. A criatura havia levado apenas 8 segundos para entrar na casa na noite anterior, o tempo mais curto até agora. Ele suspeitava que havia outra criatura envolvida que desaparecera. Os monstros estavam se adaptando e mudando seus comportamentos rapidamente, algo que os preocupava profundamente. Thomas expressou sua teoria de que as criaturas possuíam uma inteligência perturbadora, mencionando um ataque recente em uma caverna e sugerindo que o ataque à sua casa poderia ser uma forma de retaliação. Joseph, porém, rejeitou a ideia de que eles haviam eliminado as criaturas, acreditando que apenas seu pai havia conseguido repelir o ataque para protegê-los. O debate se acirrou quando Thomas tentou matar a criatura presa para eliminar a ameaça, enquanto Joseph insistia em preservá-la para estudo. Na confusão, a criatura aproveitou para escapar, escondendo-se rapidamente debaixo da cama. Quando finalmente se revelou, impulsionada pelos latidos de Rocco, a situação escalou rapidamente. A criatura se preparou para atacar,
mas Joseph agiu com rapidez para contê-la, permitindo que Thomas, num golpe decisivo, cortasse sua cabeça com um machado, encerrando a ameaça de forma definitiva. Em busca de respostas, Joseph arrasta o corpo da criatura até o celeiro, onde tenta dissecá-lo na esperança de compreender melhor a natureza de seus inimigos. Rocco e um enxame de insetos o observam atentamente, mas apesar de seus esforços meticulosos, ele não consegue desvendar os mistérios da anatomia da criatura. Frustrado, ele é interrompido por Thomas, que sugere que deveriam levar Paul, ainda gravemente ferido, para a fazenda de Charlotte, acreditando que lá encontrariam melhores condições e medicamentos adequados. Joseph, cético quanto à disposição dos Rose em ajudar, relutantemente concorda em tentar. Ao chegarem na fazenda, os pais de Charlotte confirmam os temores de Joseph. Eles se mostram relutantes em abrigar Paul devido à escassez de medicamentos e à gravidade de seu estado, mas permitem que Thomas fique, argumentando que assim Paul e Joseph teriam mais recursos em casa. Charlotte protesta sem sucesso. A tensão entre os irmãos escala rapidamente quando Joseph acusa Thomas de estar levando seu pai à morte. Enfurecido, Thomas reage com violência, empurrando Joseph ao chão e começando a estrangulá-lo. Horrorizado com seus próprios atos, ele se afasta. Joseph, magoado e frustrado, volta para o carro com Paul inconsciente e decide que não ficarão na fazenda. De volta à fazenda, Thomas e Charlotte compartilham um momento de intimidade e trocam um beijo, interrompidos abruptamente pelo pai de Charlotte, que os separa. Enquanto isso, Joseph, preocupado com a segurança, observa ovelhas correndo assustadas e montes de terra por toda parte, sinais alarmantes de que as criaturas estão se movendo sob a terra. Chegando em casa, ele nota um caminho de terra próximo à parede da casa, aumentando seus temores de que os monstros possam estar se infiltrando na estrutura da residência. Determinado a proteger o que resta de sua família, Joseph começa a reunir objetos no celeiro para formular um novo plano de defesa e bloqueia todas as janelas da casa. Enquanto isso, Thomas, ainda na fazenda, busca remédio para levar ao pai. Charlotte, compreensiva, entrega a ele o que precisa, e ele agradece com um abraço, prometendo retornar. No entanto, antes que possa deixar a fazenda, um funcionário o surpreende, apontando uma arma para Thomas, acusando-o de roubo. Desesperado, Thomas tenta explicar que Charlotte lhe deu o remédio, mas o homem, desconfiado e irritado, não parece disposto a acreditar. Em meio ao caos, os funcionários da fazenda agiram rapidamente e levaram Thomas ao celeiro, onde o amarraram e colocaram música alta, na tentativa de mascarar os sons sinistros do que planejavam fazer em seguida. Justo quando um deles se preparava para atirar, o chão abaixo dele cedeu de repente, fazendo-o cair no buraco que se abriu e errar o tiro desastradamente. Na casa, os pais de Charlotte foram despertados por barulhos perturbadores. O pai, tentando identificar a origem do ruído, acendeu uma vela, mas uma criatura invadiu o quarto e atacou a chama, iniciando um incêndio de forma imediata. Enquanto o pai lutava para afastar o monstro, a mãe tentou fugir para proteger Charlotte, mas foi interceptada pela criatura antes de conseguir ir muito longe. O monstro então se transformou e atacou a mãe de maneira brutal e grotesca. Charlotte, escondida e aterrorizada, ouviu a morte de seus pais. Quando o silêncio tomou conta, ela saiu e se deparou com uma cena horrível. Um rastro de sangue que a levou até o banheiro, onde encontrou a criatura com o corpo de sua mãe. No celeiro, a situação também se deteriorava rapidamente. Os funcionários lutavam desesperadamente, mas eram dominados um a um pelas criaturas. E aqueles que fugiam encontravam o mesmo destino fatal. Em meio ao pandemônio, o celeiro foi consumido pelas chamas. Thomas, usando toda sua força e desespero, conseguiu quebrar as amarras e se libertar. No exato momento em que uma criatura estava prestes a atacá-lo, Charlotte interveio, derrubando a criatura com um golpe certeiro. Juntos, eles fugiram do celeiro em chamas e viram a casa também sendo consumida pelo fogo. Charlotte, em lágrimas, revelou que seus pais haviam morrido, e ambos decidiram ir para a casa de Thomas. Enquanto isso, Joseph fazia o possível para se preparar para mais ataques, bloqueando a entrada com móveis e vigiando seu pai, que permanecia inconsciente. Quando Thomas e Charlotte chegaram, Joseph reconheceu que precisava de toda a ajuda possível. A conversa foi abruptamente interrompida quando Paul despertou. Após tomar o remédio que Thomas trouxe, ele instou seus filhos a continuarem lutando. Rapidamente, o grupo organizou um plano de defesa. Eles coletaram toda a gasolina disponível no celeiro e moveram um freezer antigo para dentro da casa, usando-o como barricada. Thomas e Charlotte trabalhavam em reforçar as janelas enquanto Joseph preparava uma barricada com móveis, cobrindo-a com gasolina. Enquanto Joseph trabalhava para fortificar a casa, ele aproveitou para adicionar qualquer objeto explosivo que encontrasse, incluindo um cigarro aceso de seu pai, que ardia lentamente junto à pilha de móveis empilhados sobre o buraco. O ambiente estava tenso, com cada sombrear aumentando a ansiedade. De repente, a pilha começou a tremer intensamente,
sinalizando a chegada iminente das criaturas. Nesse momento, um monstro desceu pela chaminé do quarto onde Paul descansava, iniciando um ataque surpresa. Simultaneamente, outro monstro emergiu do buraco. Thomas, ágil e corajoso, o atacou por trás com sua faca. A criatura revidou, mas Thomas, determinado, a atingiu na cabeça, acabando com a ameaça de forma definitiva. Enquanto isso, um terceiro monstro avançou em direção a Charlotte, que com reflexos rápidos conseguiu derrubá-lo. Os dois então correram para se reunir com Joseph, e enquanto moviam o freezer para bloquear a passagem, foram surpreendidos ao ver Paul de pé, ensanguentado mas triunfante, após ter eliminado o monstro que veio pela chaminé. Paul começou a disparar contra o chão, tentando atingir as criaturas que se moviam sob eles. Apesar da horda massiva que surgia no corredor, Paul conseguiu manter a calma e usar a situação a seu favor, chutando o primeiro monstro para provocar um efeito dominó que derrubou muitos outros. Alguns monstros ainda permaneciam de pé, desafiando o grupo. Os adolescentes, mostrando coragem e coordenação, correram para enfrentá-los, protegendo Paul, que estava impressionado com a habilidade e o trabalho em equipe do trio. Em um movimento de desespero para proteger seus filhos e Charlotte, Paul fechou a porta do quarto, deixando-os seguros por um momento enquanto enfrentava a horda. O grupo se abrigou dentro do freezer enquanto ouviam os sons aterradores das criaturas atacando. Paul, lembrando-se de um momento de ternura com seus filhos, distraiu os monstros até que a explosão planejada por Joseph finalmente ocorresse. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Sinistro. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. O freezer girou violentamente por vários segundos devido à força da explosão. Quando tudo se acalmou, os adolescentes emergiram cautelosamente, procurando desesperadamente por Paul entre os escombros. No entanto, foram surpreendidos por uma criatura que, coberta de chamas, saltou inesperadamente. Sem hesitar, o grupo correu para o carro, com o monstro em perseguição. As balas de Charlotte pareciam ineficazes, mas quando a criatura se aproximou perigosamente, ela usou a arma para golpeá-la, fazendo-a desmoronar finalmente. Algumas milhas adiante, eles pararam o carro sob o céu estrelado, uma visão que nunca tinham contemplado devido à vida reclusa que levavam. Na manhã seguinte, após retornar à casa e decidir não reconstruir no mesmo local, o grupo enterrou seus entes queridos e se despediu daquele capítulo de suas vidas. Com o carro carregado de suprimentos, Joseph, Thomas, Charlotte e Rocco partiram em busca de um novo lar, esperançosos de encontrar segurança e paz nas fazendas ao redor do vale. E é assim que o filme se encerra.